Vamos lá então, pessoal, para uma revisão rápida aqui de biologia molecular, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês do ciclo celular de células eucarióticas, principalmente as células de mamíferos, né? Esse ciclo celular a gente pode dizer que é um ciclo na qual a célula se programa para dividir, ou seja, fazer um clone de si mesma. E para que esse evento ocorra, nós temos algumas etapas importantes que a célula precisa passar para que ela promova sua divisão celular, que é a mitose. Então, primeiro de tudo, nós temos que pensar na célula quando ela não está dividindo. Uma célula, quando não está dividindo, ela está numa fase latente, que nós chamamos de fase G0. Para que a célula saia desta fase de latência, ela precisa receber um estímulo externo. Esse estímulo externo pode ser de diversas vias, mas, no fim das contas, nós precisamos ativar um complexo de moléculas importantes para que a célula entre no ciclo celular, que é a fase G1, fase S, G2 e a mitose. Para que o ciclo celular possa ser ativado, nós temos que induzir a produção de ciclinas e ciclinas dependentes de quinase. E esse início depende da produção do que nós chamamos de complexo do retinoblastoma. Eu não vou entrar em detalhes nesse tópico, porque é um tópico bem extenso, uma via de sinalização bem extensa. Mas, de um modo geral, nós temos que ativar as ciclinas. E aí, quando essas ciclinas são ativadas, nós desencadeamos uma série de respostas na célula para que ela promova aí todos os eventos para que ela possa dividir. Então, primeiro de tudo, na fase G1, a célula começa a produzir as proteínas importantes para a fase S, que são as enzimas que vão promover a replicação do DNA. Depois que todas essas enzimas estiverem prontas, nós entramos na fase S, que é a fase onde o material genético vai ser duplicado. E aí a gente tem todos aqueles eventos lá de abertura da dupla fita, ligação da DNA polimerase, formação da nova fita, tanto na fita atrasada como na fita retardada, enfim, vários processos. Assim que todo o DNA da célula estiver replicada, nós temos aí a fase G2, que nós temos o aumento da massa celular. Depois dessa replicação do DNA, nós temos uma produção maciça de uma série de proteínas para que essa célula divida essas proteínas entre duas células. Depois que ela aumenta a sua massa, já produziu a quantidade de proteínas necessárias, aí ela entra no mecanismo de ativação da mitose. A mitose a gente pode dividir ela em algumas fases, como a fase de intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, basicamente, na intérfase é a fase inicial da mitose, onde a célula está lotada de componentes aí para promover essa divisão. E aí ela passa para o próximo estágio, que é a prófase, onde o DNA ele se condensa, toda a cromatina fica completamente condensada para que ela seja exposta na célula de uma maneira aonde os fusos mitóticos e os centríolos sejam capazes de arrastar esses cromossomos para os polos. E aí, depois que ele condensa, todos esses cromossomos ficam aqui no centro da célula, que nós chamamos aqui a fase de metáfase. Aqui nós temos os fusos mitóticos e os centríolos. Eles se aliam aqui com os cromossomos duplicados e, a partir deste alinhamento, o que vai acontecer? Cada par de cromossomos vai ser puxado para os polos da célula, que é na fase de anáfase. Quando eles forem puxados para os polos, esses cromossomos vão descondensar, vão se estruturar no núcleo, existe todo um evento complexo para isso acontecer, e a célula vai fissionar aqui, ou seja, ela vai repartir a sua membrana, e aí, por essa fissão, nós teremos aqui uma nova célula. Tá? Quando termina a divisão celular, nós temos um clone da célula mãe. E a gente pode olhar aqui, nesse quadro, a quantidade de DNA que nós teremos ao longo de um ciclo celular. Então, aqui na fase G1, nós não temos um aumento da massa de DNA por decorrência da gente estar produzindo as proteínas necessárias. Na fase S, nós vamos começar a produzir continuamente o DNA até ficarmos com 4 cópias de cada cromossomo. Nós ficamos tetraploides em um certo momento. Isso na condição de mitose. Na fase G2, nós temos uma produção maciça de proteínas. E aí, na condição de mitose, essa quantidade de DNA ela reduz novamente para 2, ou seja, nós tornamos diploides logo quando se termina a anáfase. Então,
Estas células passam a ser células diploides ao fim da replicação celular.